boa noite. Vamos chegando. Quero viver um novo, voltar a minha origem pra eu ser do céu de novo. Me arrancar do velho que eu mesmo me coloquei. No velho sou vazio, não novo habita em mim. Oi, Dani. Oi, acho que é a irmã de Dani, Margarida. Gente, a gente começa a ficar velho, a gente começa a encostar assim pra ver os nomes, olha. Que de fato eu sorrio, morre água suja, limpa pra beber. Preciso olhar pro meu amor e decidir o que amanhã eu quero ser. Ai, sua mãe, Dani? Ela é assídua também, você viu? 7 horas ela tá aqui, muito bem. Boa noite, mais uma live para nós estarmos aqui presentes. Hoje é um tema que eu vou ter que me segurar, porque ele é um tema que eu tenho tanto assunto para falar que eu vou ter que me controlar aqui, senão eu não vou deixar nem Dani falar. E aí ela vai me brigar comigo, né? Mas eu vou me controlar, tá, Dani? Hoje nós vamos falar sobre estresse no trabalho e burnout. É algo muito importante, a gente precisa estar atento a isso, porque acontece demais e a gente não vê os sinais que o corpo dá. Vou chamá-la pra gente iniciar aqui e damos continuidade, tá bom? Deixa eu te chamar aqui, Dani. Boa noite. Tá me ouvindo? Olha, Dani, cabelo amarrado. Que novidade. Já sabe os sinais, né? De cabelo. De cabelo amarrado. Você entendeu que já é um dos sinais da nossa live, né? Sinais de não tive tempo para lavar, então vai assim Pois mesmo. é. Vamos falar um pouco. Gente, vamos falar um pouquinho hoje sobre burnout e estresse no trabalho. Por que eu ainda falei assim, brinquei com a Dani? Dani, eu vou ter que ter cuidado. Porque eu vivi do nível médio, que eu não vivi nem o leve, foi do médio ao extremo, sobre serviço, sobre burnout, sobre estresse. Então, assim, querendo ou não, eu tenho propriedade, porque eu vivi. Então, é algo que não precisa nem estudar tanto para falar assim, nossa, tem que estudar porque eu não tenho conhecimento nenhum de causa. Eu estudei comigo mesmo, entendeu? Então, é algo bem complicado. Mas eu vou deixar a Dani falar um pouquinho, enquanto chegam mais pessoas. E aí depois eu começo falando do meu relato, do que eu vivi, o que aconteceu comigo, para a gente dar continuidade, tá bom? Okay. Fale um pouquinho sobre o que é burnout, o que é estresse no trabalho para nós, Dani, por favor. Primeiramente, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. E mais uma live com um assunto tão importante, né? Eu estava até comentando hoje com o Evan, assim, provavelmente tem muita gente que tem e nem tem consciência disso, né? Porque ainda mais na sociedade que a gente está vivendo hoje,
que todo mundo é só trabalho, 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 né? E acaba deixando, às vezes, muitas outras coisas de lado, às vezes vivencia isso e você vai poder compartilhar com mais propriedade e não sabem, né? Então, para quem não sabe, burnout é como burnout. Na tradução seria assim, ó, queimando, né, para fora. Então é como se fosse um estresse extremo. A gente já tem, né, diariamente, ainda mais no trabalho, um estresse normal, né, que a gente se diria normal, né, do dia a dia. Mas aí quando você chega nesse nível, né, da síndrome, já é tipo assim, passou do nível do estresse que seria normal. E aí você já começa a ter sintomas físicos e mentais também. Não que o estresse não te traga sintomas físicos também, mas aí o burnout é ainda mais intenso. Então, eu vou usar como a psiquiatra Ana Luísa, é o nome dela? Esqueci o nome dela agora. Ana Beatriz. Ana Beatriz definiu. Ela falou que burnout seria a depressão do trabalhador. Porque é quando você tem o estresse no trabalho, que aí acaba desenvolvendo, né? Porque é só como consequência, né? Porque tem muitos, é bem parecido os sintomas com a da depressão ou pânico, mas a causa é Mais diretamente grave, né? relacionada com o trabalho. Que aí, por isso que é separado, né? Porque a pessoa, se ela está no ambiente de trabalho, é que ela vai se sentir dessa forma. Então, antes de a gente aprofundar um pouquinho mais, só contextualizando, né? Que infelizmente, igual hoje em dia, que a gente vê, a tecnologia não para, né? Todo dia, praticamente, está lançando algo novo. E aí, com isso, um exemplo, quem tem celular, às vezes, ainda mais o iPhone, né? Vamos usar o iPhone, que é tão... que a gente vê que é uma mudança constante. E aí, tipo assim, lançou o último iPhone, aí com o último iPhone, eles lançam o último relógio e os últimos headphones, tudo. Então, aí, um exemplo, se a pessoa tem esse celular, eles estão constantemente querendo, né? Aquilo, né? O último, o melhor. E não só isso, e quem tem filhos? Querem dar para os filhos o melhor também. E como que faz isso? Trabalhando. Normalmente os pais, né, acabam querendo, né, dar o melhor, ter o melhor, né? Eu não tive, eu quero dar para os meus filhos o melhor para eles. E aí vai, começa a trabalhar e acaba deixando, né, sacrificando momentos em família, momentos de lazer, de descanso para o trabalho, para poder se ganhar, né, ter um retorno maior de dinheiro, né? E aí acaba potencializando, né? Se a pessoa não perceber os sinais, Só que, acaba deixando isso se potencializar. sabe o que é estranho? É porque, por incrível que pareça, os dois relatos que eu vou fazer aqui não foi por dinheiro, nem para comprar coisas. Por exemplo, eu vou começar falando o relato do meu esposo, né, falecido esposo. Ele perdeu a mãe com 2 anos de idade e a mãe dele ajudava muitas pessoas, de doar mesmo tempo. E aí ele colocou na cabeça, olha como a psicanálise me ensinou muita coisa, eu descobri muita coisa. E ele queria meio que mostrar para as pessoas que ele era parecido com a mãe dele. E aí o que ele fez? Começou a estudar algo que fosse parecido com o que a mãe dele fazia. E aí escolheu a profissão de serviço social, assistente social. Ele se apaixonou tanto pela área que ele estudava 24 horas por dia. Ele era expert em tudo. Se você perguntasse qualquer coisa a respeito de serviço social, ele tinha na ponta da língua. E aí eu falava com ele, Cleverson, pelo amor de Deus, você estuda 24 horas por dia. Por quê?
Ah, Cleide, eu gosto, eu quero, eu sou diferente, não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, assim como minha mãe morreu muito nova. Então, a mãe dele morreu, eu tinha 2 aninhos de idade. Mesmo assim, ele ficou memória fotográfica, né, da mãe dele sendo social. E aí ele colocou isso para ele internalizou isso, e ele quis replicar o que a mãe fazia. Então, ele estudava muito, e assim, serviço assistente social trabalha 8 horas por dia, 6 horas por dia, na verdade. Mas ele acordava sempre mais cedo. Ele entrava mais cedo no serviço, ele saía mais tarde no serviço. Eu perguntava, moço, você trabalha para ganhar 6 horas? Porque você trabalha 10, 11 horas. Por que você vai dormir 2 horas da noite? E ele falava assim, Cleide, porque eu quero deixar minha marca. Eu quero poder estar em um lugar e quando alguém falar o meu nome, lembrar quem eu sou. E aí ele estudava, amava palestrar, era, nossa senhora, inteligentíssimo em tudo isso. Cursos, tem uma caixa ali, tem mais de 100 certificados dele de cursos, workshop e tudo mais. E aí eu falava para ele assim, moço, só que o que acontece? Você não tem tempo, você não tira o tempo para passear, você não tira o tempo para viajar, você não tira o tempo para nada, você precisa cuidar de você. Moça, eu fiz todos os meus exames, não tem nada de estranho. A única coisa que tem de estranho é porque eu sou imperativo, isso eu sei, não tem como eu mudar isso. E eu tenho gastrite, que é gastrite emocional. Tá tudo bem. E aí, lembro-me como hoje, era dia 17, se não me engano, numa quarta-feira. Ele chegou pra mim e falou, amor, isso uma semana antes. Amor, não tô conseguindo comer, tô com muita afta na boca, tô passando muito mal. E o médico pediu alguns exames. Fez os exames, só deu a bendita gastrite. Gastrite nervosa, Cleves. Só você acalmar que passa. Só que para quem é imperativa, acalmar não existe. Ele continua na mesma rotina. E aí as aftas começaram a piorar e tudo. E aí na quarta-feira ele foi consultar, mostrou todos os exames pro médico. O médico falou assim, ô Cleverson, você não tem nada. A não ser o estresse que você tem, porque você é imperativo, você não para. Mas o resto você tá tudo bem. E aí na madrugada ele teve AVC hemorrágico. E aí, o que o médico chegou para mim e falou, Cleide, o estresse dele, a energia dele, ele canalizou muito nos estudos, no trabalho. Então, ele não tinha tempo para isso. E automaticamente estourou um aneurisma. Ele não percebeu os sinais do corpo. Ele não procurou um neurologista para saber o porquê que ele estava sentindo muita dor de cabeça e tudo. E automaticamente, o estresse dele, a carga energética dele foi tão alta, porque ele fazia tanto por amor, que ele não percebia que estava gastando demais. E então, o AVC dele hemorrágico foi tão forte, que em 2 dias ele teve morte cerebral. E aí, o corpo foi acabando com aos poucos, né, os sinais vitais. Mas, ele automaticamente foi. E aí eu falava assim para ele, moço, deixa eu te falar uma coisa. O dia que você morrer, ninguém vai lembrar que você existe, não. Eu falava, como não? Minha mãe morreu e todo mundo lembra dela até hoje. Eu falei, pois é. Sabe quem lembra dela? Você, seu pai, a família dela. Mas os demais não vai lembrar de você. Aí ele falava assim para mim, Cleide, eu vou abrir um sindicato para ajudar outras pessoas, porque eu amo essa área social e tudo. E aí hoje eu paro e penso, valeu a pena? Não. Porque, infelizmente, o que aconteceu com ele, as únicas pessoas que sofreram muito mais do que ele, que morreu, foi a filha, não tanto, porque Valentina tinha só 11 meses, então não lembrava tanto dele, não tinha tanta memória fotográfica, mas o pai, que perdeu a mulher e o filho, mas as pessoas da família dele, os outros, nem lembram que ele fez todo esse esforço. Só que o que é mais interessante é que tudo aquilo que eu falei com ele, eu fiz. Quando ele morreu, eu era gerente de uma ótica. E eu era apaixonada com vendas. Porque as pessoas chegavam lá, ia comprar só um óculos e saía de lá meus amigos. Porque eu ia bater papo, saber como a família estava, a pessoa chegava chorando, saía sorrindo. E eu falava, gente, eu nasci para isso. Eu nasci para isso. As pessoas... E aí eu achava que eu era muito boa vendedora. O que mais interessante é que, na verdade, não era que eu era boa vendedora. Eu era boa com pessoas, com ajudar pessoas, com lidar com pessoas. Mas eu não tinha conhecimento.
E aí, Cleverson morreu, eu não tive luto. Eu não dei o luxo de viver o luto. Por quê? Porque na minha cabeça, se eu chorasse na frente da minha filha, era fraqueza. Se eu chorasse na frente das pessoas que estavam na ótica, era fraqueza. E eu fui engolindo energia. Não quis ir embora, porque se eu voltasse para casa, era fraqueza. E aí, eu fui vivendo isso. Fui vivendo. Quando chegou um ano, o meu corpo, 10 meses, o meu corpo não aguentou. Eu comecei a criar feridas pelo corpo. Muitas feridas. E aí as pessoas me perguntavam assim, Cleide, o que você tem? Não sei, menina, tô com alergia, uma coceira no corpo que eu não tô suportando. E aí eu ia no médico, o médico passava para mim remédio ansiolítico, tarja preta e tudo mais, e só foi aumentando o meu nível de remédios. Remédios. Naquela época, eu recebia R$1.200, R$600 era a farmácia. E aí, eu fui desgastando emocionalmente. Porque na minha cabeça, aquilo ali era o correto. Eu não podia me dar o luxo de falar, não, eu preciso de um tempo. Porque, gente, vocês têm que entender o seguinte, luto é como uma panela de pressão. Você precisa deixar ela sair devagar e viver uma etapa. Se você forçar a abrir a panela de pressão, ela estoura. Do mesmo jeito, era a minha vida. Eu estava para explodir. E aí eu criei, como um mecanismo de defesa, enxaqueca crônica. E aí eu cheguei para o médico e ele falou assim para mim, Cleide, eu conheci seu esposo, era um excelente assistente social. Conheci sua filha também. E deixa eu te falar uma coisa, eu nunca fiz isso com ninguém. Mas você quer que sua filha seja órfã de pai e mãe? Eu falei, não, doutor, por quê? Aí ele me deu um espelho e falou assim para mim, olha, eu tinha 2 veias, Dani, enormes, na testa, enormes. E pulsava como um coração que as pessoas de longe viam. E aí ele falou assim para mim, olha, tá faltando 10% para você dar um aneurisma. E para dar um AVC hemorrágico e morrer igual ao seu marido, também. Então, se você não acordar para a vida e parar, desacelerar, você vai morrer. E sua filha vai ficar sozinha no mundo. Eu falei, doutor, você tá doido? Não. Ele falou, sabe qual é o remédio que eu passei para você por último? Tramadol ou Tramal. É um remédio fortíssimo para dor, que eu passo para quem faz quimioterapia, que tem câncer, para aguentar dor. Você já imaginou o que você está tomando? Eu falei para ele, ai, doutor, não fala isso não. Ele falou, sério, se você não sair de lá, você vai morrer. Doutor, como? Eu amo tanto conversar com as pessoas que lá para mim é uma terapia. Ele falou, justamente. Você chega lá às 7h40 e sai às 7h40 da noite. Você almoça lá. Você está vivendo no trabalho. E aí, eu falava, gente, mas eu amo o que eu faço. E quando a gente ama o que a gente faz, a gente acha que se a gente sair de lá, a gente não vai achar o serviço. Se a gente sair de lá, parece que a gente só tem utilidade naquele lugar. E aí, nessa época, eu já estava fazendo terapia. Minha psicóloga falou assim para mim, nossa, Cleide, você é tão inútil assim? Você só tem utilidade nesse lugar? Você é pedagoga? Você tem pós-graduação? Como assim? E mesmo se você não tivesse estudo nenhum, dava para você estudar agora e ainda formar sua filha ficar maior de idade. O que está acontecendo? Eu falei, não tem condições. Eu não tenho condições de sair de lá. Ela falou, você vai sair. Ou você sai ou você morre. E foi quando eu saí e me encontrei aqui fora. Foi quando eu comecei a estudar. Foi quando eu comecei a estudar sobre a mente. Hoje eu não tomo remédio nenhum. Nem para dormir, nem nada. Eu tinha ansiedade, síndrome do pânico, depressão forte, síndrome do pânico, crise de ansiedade, insônia. Eu não conseguia comer direito. Eu era parecendo um palito. E aí, você não imagina que tudo aquilo que você não joga para fora ou não vive um momento, acaba com sua vida. Ah, Cleide, mas você não amava o que você fazia? Mas pelo fato de amar tanto o que a gente faz, a gente degrine outras coisas. A gente deixa de tomar um banho de qualidade. A gente deixa de sair com os amigos. A gente deixa de sair com os filhos. No meu caso, foi pior, porque eu estava viúva, numa cidade sozinha, porque você tem amigos quando você é casado.
Depois que você torna viúva, você passa a ser solteira. E aí todos aqueles que eram amigos, não são mais amigos. A única amiga que eu tenho, desde quando eu mudei para cá, eu tenho ela até hoje. A única. Mas e os outros? Não existe mais. E aí vem a depressão, vem a solidão, não a solitude, que é estar sozinho, estar bem, a solidão mesmo, que é de tristeza, de abandono, de pensar em suicídio, pensar em que vou morrer, ou ter medo de, no meu caso, eu tive muito medo de dormir e morrer, minha filha morrer também, porque não ia ter ninguém para acudi-la. Então, assim, são coisas que a gente precisa estar sempre atentos. E hoje eu entendo, nossa, eu precisava acordar. E sabe o que é pior de tudo isso? É quando o seu patrão vira para você e fala, você está querendo me quebrar, né, Cleide? A pessoa que era meu braço direito, hoje está tirando 15 dias de atestado, você quer o quê? Que a empresa fecha? Aí você para e pensa assim, engraçado. Eu vesti a camisa 5 anos, saindo daqui 7 horas da noite, batendo metas, mas quando você está ruim, você precisa pedir conta, porque não te manda embora. Então, por que eu estou contando esse relato para vocês? Porque sobre estresse no trabalho, sobre burnout, eu vivi os dois. E para mim foi a pior coisa, que hoje eu agradeço por eu ter vivido isso, não ter perdido meu marido, mas ter vivido, passado por tudo isso, que como diz Jesus para mim, você curadas para curar, e tudo isso que você viveu foi uma escola para ensinar outras pessoas que passaram por isso, ou que estão passando por isso, se curar. Então, hoje eu levo isso como uma escola, que eu precisei passar por isso para poder chegar para outras pessoas que estão no início e falar, ó, abre os olhos, eu já tive no fundo do poço. Isso não é legal. Não tá certo. Acorda para ver enquanto é tempo. Porque se você chegar lá, nem todo mundo tem a chance e a sorte que eu tive de poder acordar a tempo, de poder ter um empurrãozinho de um anjo que me empurrou e falou, ei, você tá morrendo. Mas nem todo mundo tem essa sorte. Exatamente. E exatamente o que você falou, né? E provavelmente muitas pessoas pensam da mesma forma que você e por isso se submetem. Claro que no seu caso você gostava, o seu esposo gostava do que fazia, mas tem muita gente que não gosta e está em empregos que se sentem sobrecarregados e que sentem que não vão dar conta, que é muita coisa, porque sintomas, né, do burnout é isso, a pessoa se sentir sobrecarregada, ter metas que para eles são impossível de ser alcançada e tem que trabalhar mais para conseguir, tentar conseguir, e a pessoa percebe que tá muita coisa para mim, não consigo, só tô vivendo aqui no meu trabalho, né? Como diz, às vezes só vai em casa, dorme, no outro dia já tá na empresa de novo, nem tem tempo com a família, mas da mesma forma que você relatou, talvez eles visualizem que se eu sair desse emprego, onde que eu vou arrumar outro? E aí você acaba, né? Percebe os sintomas físicos, como você relatou. Um dos sintomas começa a aparecer manchas no corpo. Se você está muito estressado, está trabalhando muito e está aparecendo mancha aí, talvez não seja um problema de pele. Claro que é, mas confundo emocional, confundo por conta do estresse do trabalho. Então, porque aí muitas vezes, tipo assim, apareceu uma mancha na perna, acho que eu vou no dermatologista para resolver esse problema. Mas, é alergia. sim. E aí tenta tratar, trata, mas nunca realmente resolve, porque não está tratando realmente a raiz do problema, que seria o estresse causado pelo trabalho, né? E, infelizmente, a maioria algumas das profissões que mais sofrem com isso são médicos por conta da carga horária, né? Bombeiros, policiais que vivem, né? Eles já vivem naquele estresse. Professores também. Eles estavam falando que professores, normalmente você consegue perceber que isso acontece
no segundo semestre, porque aí já vem, né, sobrecarregando, porque tem muitos professores que precisam fazer várias cargas horárias, né, para conseguir, tipo assim, para ter, né, um salário bom, às vezes eles acabam trabalhando muito. E aí lidando com, às vezes, crianças ou adolescentes que não têm um bom comportamento, né, aí já lida. O estresse de talvez o governo não prover, né, providenciar todo o material e tudo que eles precisam, né, o básico para realizar o trabalho deles de uma forma mais adequada, acaba gerando estresse também, da mesma forma dos médicos, né, e ainda mais no SUS, imagina, que fala que às vezes falta Tudo. medicamento, as coisas, né, para poder ajudar. Então já tem a pressão, ó, já não tem uma boa noite de sono, que a gente precisa pelo menos 7 horas de sono por noite. E infelizmente, às vezes eles fazem plantão, né? Essas pessoas que trabalham na área da saúde, policiais, bombeiros, normalmente eles têm uma carga horária um pouco diferente, né? Que acaba sobrecarregando também, como você mesmo relatou. Que igual você entrava às 7 da manhã, saía às 7 da noite, 12 horas de trabalho. E aí, na sua hora de almoço, você estava lá dentro ainda, não tirava, né, esse tempinho para você, porque pelo menos se talvez na hora do almoço desse uma pausa, né? Aí deixa eu ir dar uma caminhada, deixa eu relaxar, escutar uma música. Talvez já evitaria um pouco. Tudo são estratégias, né? Se você vive num ambiente assim que você precisa trabalhar muitas horas, tente achar um momento onde você possa, né, se desconectar do trabalho, pelo menos na hora do almoço, para relaxar. E uma Ô, das Dani, causas também acaba, né, dos sintomas é o pânico, que aí traz, né, como você falou, doença de pele, aí sudorese, taquicardia, falta de ar, tudo essas coisas são sintomas de burnout. Ô, Dani, é uma ilusão que a gente tem de que se dobrar o serviço, você ganha mais. Você ganha mais doenças, ansiedades, problemas. Porque eu falo isso por experiência própria. No caso, naquela época, o salário estava razoável. Mas se eu ganhasse a metade do salário sem problema de saúde nenhuma, eu já estava ganhando. Sim. Mas nós temos umas crenças limitantes que a gente acha que ganhar é estar recebendo só o dinheiro. E a gente não entende que tempo de qualidade é um ganho. Saúde física e emocional é um ganho. Tempo com a família é um ganho. Tempo para sono é o melhor ganho que você pode ter na vida. Tempo para higiene é o maior, sabe? Você poder tomar um banho de qualidade, lavar seu cabelo, cuidar de você, fazer uma unha. Porque, gente, a gente vê pessoas que profissionalmente tá no topo. Mas você olha, tá sem fazer a unha, sem arrumar o cabelo, sem conseguir dormir, tá cheio de olheiras. A testa parece que ficou 10 anos mais velha, porque tá cansado. Quando o corpo não descansa, o corpo, infelizmente, vai agir de alguma forma. Vai ter que jogar aquele estresse para fora. E às vezes joga em forma de cansaço mesmo. Parece que minha avó tinha um ditado: nossa, essa menina tá tão carrancuda. O que é carrancuda? Parece que aqueles gominhos daqui parece que juntam mesmo. Por quê? Não tá dormindo direito. Quando eu sou muito curiosa, assim como o Cleverson era, eu estudo muito. E aí eu comecei a estudar sobre terapeuta do sono. E aí eles falam algo muito interessante. A gente não entende, quem mora na zona rural, provavelmente já ouviu muito isso. Nossa, fulano dorme com as galinhas. Como é que ele dorme de fato com as galinhas? É porque as galinhas, elas dormem assim, das 6 horas da tarde, elas empuleram, ou seja, vai tudo pro puleiro para dormir. Por quê? Tá vendo? Tá escuro. Mas também, das 4 horas da manhã, elas estão de pé, carejando, cantando e tudo. Por quê? Que era o correto a se fazer
nós também. Era escurecer, desligar as luzes e dormir. Porque o terapeuta do sono explica que quando você dorme de 6 às 10 horas, cada hora dormida equivale a 2 horas de sono. Por isso que os nossos antepassados, nossos avós, bisavós, dormia 6 horas da manhã, mas dava 3 horas, 6 horas da tarde, mas dava 3 horas da manhã, já estava de pé, trabalhando e tudo, e sorrindo, felizes, não ficavam tão velhos. Porque eles dormiam, tipo, 6 horas, equivalia a 12 horas. Hoje as pessoas deixam para dormir na madrugada. Madrugada equivale a meia hora. Cada hora que você dorme, equivale a meia hora de sono. Então tem pessoas que falam, eu durmo 8 horas por dia, mas vai dormir 1 hora da manhã e acorda 8 horas do dia. Só que equivale a 4 horas. Porque cada hora, depois de 11 horas, 10 e meia, 11 horas da noite, ele passa a valer meia hora. Então, por isso que às vezes, quando você perde sono, você chega em casa e você fala, gente, eu dormi, e meu corpo tá pedindo cama. Por quê? Porque você dormiu horas, mas não horas o seu organismo. Você pode ter dormido 8 horas, mas para o seu organismo você só dormiu 4. Porque ele entende, seu organismo entende como a noite e o dia. Então, o dia para ele não vai equivaler de 1 hora da manhã para cá. Porque começa a clarear, já vai ser dia, não vai funcionar. Então, eu achei muito interessante. Porque, de fato, a gente precisa dormir no horário correto. Quando você dorme no horário correto, você fica mais jovem, mais disposto, mais feliz. Você fica com menos olheiras, você envelhece menos, você cansa menos. Então, a gente tem que seguir. Às vezes a gente fala assim, os mais velhos que eram besta. Não, os mais velhos eram sábios. Nós que não entendemos. Outra coisa que a gente tem que fazer. Nós temos uma pobreza, psicologicamente falando, não financeira, que o que sobrar eu ponho na poupança. E assim como o dinheiro, a gente tem que fazer com o sono. Você tem que dormir não o que te resta do dia. Primeiro você tem que dormir e o que sobrar, você faz o resto. Mas o que a gente faz? Eu chego cansado do serviço 10 horas da noite. O que eu vou fazer? Eu vou arrumar a casa, lavar a louça, cuidar de comida, fazer tudo para amanhã. Aí eu vou dormir 2h30 da manhã, para acordar 4h30. Não era mais fácil eu ter dormido assim que eu cheguei, tomei um banho, jantei, fui dormir. E amanhã eu acordo mais cedo, porque automaticamente o horário que eu estou dormindo vai equivaler mais horas. Mas a gente dorme com o que resta. Não vai funcionar. Seu corpo não vai aguentar. Vai chegar uma hora que vai dar o mesmo problema que eu dei. De pele, ansiedade, síndrome do pânico, queda de cabelo, que eu fiquei quase careca aqui na frente. De tanto que caía na minha testa, eu fiquei parecendo... Eu não tinha coragem de amarrar meu cabelo. Porque teve muita queda de cabelo. Então, a gente tem que ter esse olhar clínico para nós. Quem nós temos que cuidar da empresa? Qual a empresa mais importante? Meu corpo. Meu corpo é a principal empresa. Se eu não cuido bem da minha higiene, do meu sono, da minha alimentação, da minha atividade física e não tenho tempo de qualidade com as pessoas que eu vivo, como eu vou dar tempo de qualidade, saúde, vou ensinar, não tem como eu passar para o outro que eu não tenho. Eu só consigo passar algo para o outro o que eu já vivi, o que eu tenho, aquele que está na Bíblia, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, primeiro tem que cuidar de você, para depois cuidar do outro. Exatamente. E só para o pessoal saber, né? Será que eu tenho burnout ou não? Primeiro identificar, né? Tô trabalhando muito e realmente tenho me sentido estressada com o meu trabalho. Porque às vezes a pessoa nem tem consciência disso, né? Acha, tô estressada por conta de outros problemas. Não tem a consciência que é por conta talvez da quantidade de horas trabalhadas, ou porque o trabalho realmente está requerendo muito mais do que você fisicamente consegue, ou até mesmo pensa, né? Porque também tem os pensamentos de incapacidade, né? Você não, muito trabalho, não vou dar conta. Às vezes até dá, mas essa preocupação, né? A ansiedade, será que eu vou dar conta? Acaba trazendo mais estresse ainda. Porque a pessoa, se está na posição, imagine, uma posição no trabalho, ela tem a capacidade para exercer aquela função, mas às vezes é tantas coisas
que aí já era, né, ansiedade. Sabe que consegue, tem a capacidade para fazer aquilo, mas naquele momento, por ser tanto que a empresa está solicitando, que acaba gerando, né, a ansiedade na pessoa, será que eu vou conseguir? E aí, um dos sintomas é irritabilidade, impaciência, a pessoa não consegue, né? Se você percebe, ai, antes eu conseguia, né, ter uma conversa normal com as pessoas, mas aí agora qualquer coisa me irrita. Não tô tendo paciência com mais nada. É um sinal que pode estar, né, iniciando o burnout. E aí, os sintomas físicos, como a gente já relatou, né? Doenças de pele, sudorese, queda de cabelo, taquicardia. E também a pessoa começa a não querer ter mais vida social. Na verdade, você provavelmente não está conseguindo ter, né? Pessoa que tem o burnout não consegue ter vida social por conta do trabalho. Normalmente são pessoas que estão vivendo apenas para o trabalho e acaba se afastando da vida social, ou às vezes, um exemplo, praticava atividade física e por conta do trabalho não consegue mais porque não tem tempo. Então começa a se afastar das pessoas e chega no momento que nem a pessoa mesmo quer por conta disso, que é um dos sinais, né, depressivo, que a pessoa já quer ficar mais no canto dela, não quer ter interação social. Então é muito importante ficar atento. E sabe o que é incrível? É que as pessoas que deixam de ter uma vida social, elas usam muito da identidade. Ah, mas Cleide, eu saía muito, fazia academia, cuidava de mim, fazia unha, fazia isso, fazia aquilo. Hoje eu não faço mais porque eu tô, sabe? Já não é mais minha vibe, já não gosto mais de sair, eu gosto mais de ficar em casa, é o meu jeito de ser agora. Eu acho que eu não tô mais nessa idade de sair tudo. E não, porque, infelizmente, o que envelhece não é a nossa mente, é o nosso corpo. E a gente tem que sempre manter a nossa mente saudável, jovem, para a gente ter um corpo também jovem. Porque muitas pessoas têm a mente jovem, mas o corpo está de 60 anos. Eu até brinquei essa semana no Pilates. Porque devido a, às vezes, não conseguir fazer exercício por conta da chikungunya, eu falei, nossa, eu estou uma velha de 60 anos. Mas existem pessoas que também estão dessa maneira sem ter passado por problema nenhum. Às vezes está desse jeito porque acomodou, porque trabalha demais, porque está cansado. E aí não percebe esses sinais. Simplesmente vai deixando. Ah, eu tenho meses que eu não faço academia. Tem meses que eu não saio para comer algo fora com meus amigos. Tem meses que eu não cuido de mim. E aí, tem a mania de falar, eu pintava meu cabelo, agora grisalho, tá tão na moda, eu vou deixar meu cabelo grisalho. Não, mentira. Você simplesmente tá com coragem para pintar. Não é que você quer deixar o cabelo grisalho porque tá na moda. Tá na moda. Mas mesmo o cabelo grisalho precisa de cuidado. Então as pessoas, às vezes, acomodam demais e colocam a culpa na idade. Ah, não, tá na moda. E não. A gente percebe um cabelo grisalho, cuidado de um cabelo grisalho desleixado. A pessoa deixou pra lá. Ai, Cristina, também, meu bem. Outra coisa, outro sinal que o burnout, na verdade, já existe há muitos anos, né? Só que existe com a linguagem antiga, que era exaustão ou apagão. Quantas pessoas antigamente falavam assim, nossa, menina, tô trabalhando tanto que eu tô tão cansada que me deu um apagão que eu não escutei, não enxerguei, eu tinha que falar tal coisa com a pessoa e eu simplesmente esqueci. É o burnout de hoje. Porque hoje tudo é palavras novas, né? Mas é a mesma coisa. Tem os mesmos sintomas, os mesmos significados. O que a gente sente? Tontura. Às vezes sentir calafrio. Sentir o coração saindo pela boca. Porque você sabe aquilo que você quer falar. Mas você simplesmente não lembra. E aí causa ansiedade. Causa medo. Ai, meu Deus, mas eu sei o que eu tenho que falar. O que o povo vai achar? Eu sei aquilo. E às vezes a gente esquece até o nome das pessoas. Às vezes eu tô conversando com a pessoa, é uma pessoa que conhece, é meu amigo e tudo. E aí eu paro e falo, meu Deus do céu. Ô, moço, pelo amor de Deus, eu sei seu nome, eu sei quem você é, mas não tô lembrando, me ajuda. Hoje, infelizmente, eu fiquei com esses sintomas da chikungunya. Mas tem pessoas que vivem isso
com burnout. De, às vezes, esquecer o nome da cidade, o nome dos pais, o nome da família. Às vezes, pegar o carro para ir para um lugar e parar no meio do caminho e falar, para onde que eu tô indo? Meu Deus do céu, eu ia para algum lugar, não lembro. E aí tem que voltar para casa, para em casa lembrar, ai meu Deus do céu, eu tô indo lá no mercado comprar tal coisa. Por quê? O cansaço físico dele tá dando apagão. O nosso celular, quando está com a memória cheia, você não precisa fazer ou resetar, ou o computador, quando está com a memória cheia, você não tem que formatar. Assim é nosso cérebro. Às vezes a gente tem que jogar um bocado de lixo fora, um bocado de coisa, para que caiba outras coisas. Porque senão a nossa mente fica tão cheia, tão tumultuada, tão acarretada, que aí é como se tivesse ligado vários fios na tomada, começa a dar choque. E aí você não consegue enxergar muita coisa, lembrar de muita coisa. E aí você fica como se tivesse a barata tonta da história. Você não consegue fazer nada. E aí você precisa tirar um bocado de carga para esvaziar. Ó, Cristina, eu esqueço também, já aconteceu várias vezes. Tive que ligar até pro meu esposo para me ajudar. Nossa, Cris, você tá feio também, hein? Mas acontece. A gente passa por isso. E a gente precisa entender, olha, eu tô precisando resetar um bocado de coisa aqui. Isso aqui já não mais faz parte da minha identidade. Eu preciso jogar fora. E isso não só com a cabeça, com tudo. Quantas vezes você usava uma roupa, você falava, nossa, é meu estilo. E aí, daqui a um tempo, você vai usar aquela roupa, você fala, meu Deus, eu usava essa roupa? Nossa Senhora, não tem nada a ver comigo. Então, assim como você tem que olhar, vestir uma roupa e analisar, será que faz parte de mim essa roupa hoje? Será que é meu estilo? Será que é minha identidade? Você tem que fazer com o cérebro. Você precisa ver, olha, será que eu não estou carregando demais ele? Assim como tudo tem que ter limite, meu cérebro também. Rede social, gente, às vezes você trabalha tanto na correria do dia a dia, que é uma loucura. E aí você chega em casa, em vez de você deitar e relaxar, o que você faz? Vou pro Instagram, vou focar toda a vida das pessoas no Instagram. Vou ver quem tá falando mal de quem, o que tá fazendo com o quê. E aí você fala, meu Deus do céu, em vez de eu descansar, parece que eu cansei muito mais. Lógico, você colocou mais coisas na sua cabeça. Parece que a internet de Dani deu uma bugada ali. Então, você precisa ver isso também. Não, cheguei em casa, é hora de descansar? É descansar. É hora do nada. É colocar sua caixinha do nada. Caiu, gente. É hora de colocar a caixinha do nada ali para pensar e simplesmente descansar. Às vezes a gente tem mania de eu era assim. E eu tô me policiando muito. Tá travando ainda, gente? Escrevam para mim aí se tá travando, se voltou, só o de Dani que estava. Enquanto isso, eu vou falando aqui. Caso travar, vocês me avisam. E aí, a gente precisa estar atento. Porque senão, nós vamos bugar, nós vamos travar igual a internet de Dani travou aí, ó, gente. Tá vendo? Teu celular de Dani tá cansado dela. Ela deve ter usado ele demais hoje. Voltou? Então tá bom. Mas também já tá acabando. Então, só para concluir para vocês aqui. Existem 5 faxinas. O celular de Dani desligou, gente. Tá vendo? Até o celular da Dani travou. Deixa ela voltar lá, gente. Enquanto isso, deixa eu ir vendo com vocês aqui. Vou falar para vocês os 5 faxineiros da saúde mental. E que tem que ser por essa ordem. A gente precisa colocar isso nessa ordem, que é sono. Nunca durma com o que resta do seu dia. Não, tem um tempo para isso. Tem um tempo de você coloca no seu cronograma. Eu vou trabalhar até X hora. X hora é para minha higiene, para eu tomar um banho, cuidar de mim, passar um creme na minha pele e vou deitar. Estabelece, Dani voltou. Estabelece esse horário. Deixa eu te chamar, Dani. Voltou. Dani, tô acabando de falar que até seu celular tá cansado de você. Deve estar com burnout, você viu? Tá.
Você não quero trabalhar mais, não. Já deu meu horário de trabalho por hoje. Assim, ai, ai, essas tecnologias, né? Mas pode continuar. Tá vendo, gente? É uma prova viva. Até o celular de Dani travou. Não tá aguentando Precisa, mais. você viu só, até tecnologia precisa, porque na verdade eu deixei conectado no carregador, aí simplesmente apareceu, celular muito quente. E desligou. É a mesma coisa, né? Porque Das nossa, né? Tipo assim, ó, tá muita energia aí e acaba pifando, né? Como você falou, às vezes dá o branco, né? Que acontece. E é o nosso cérebro falando assim, ó, já deu muita coisa, não dá mais, vai ter que Muita parar por aqui. coincidência, né? Uhum. Sim. Ô, Dani, eu tô falando com eles, os 5 faxineiros da saúde mental. Eu vou só concluir aqui, depois você fala pra gente finalizar. Também tá acabando já. Como eu disse, sono. O sono é o primeiro. Você precisa colocar isso em prática. Falar, não, eu vou tirar um horário para sono, para me dormir, acordar. Coloca mesmo uma rotina para o seu cérebro entender. Olha, tá na hora de descansar. E aí é desligar todas as luzes. Não é falar, eu vou deitar para dormir. Aí você deita 10 horas, mas aí você leva o celular, você vai cutucar Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube. Quando você olha no relógio, meu Deus, 00:30. Não. Foi deitar, desconecta tudo e vai deitar. É para dormir, é descansar a sua mente. Outra coisa, higiene. Gente, todos nós precisamos tomar um banho de qualidade. Às vezes nós temos o de mais precioso em casa e não damos valor. Nós temos um chuveiro quente, nós temos uma água potável, nós temos sabonete, nós temos tudo. E não... Quem já foi tomar banho e ficou debaixo da água no chuveiro falando assim, meu Deus, que bênção. Que glória! Olha que delícia tomar banho no meu chuveiro. Ninguém! A gente só entra no automático e sai. E não. A gente precisa aproveitar o banho. Quantas pessoas moram na rua e não tomam banho? Ou se toma banho, é pegado com aqueles canequinhos. Nós temos o melhor em casa e não aproveitamos. Alimentação. Gente, por conta do dia a dia, quantas pessoas... Olha, Cristina já. Quantas pessoas vai comer... não tô sem tempo, vou pedir um hambúrguer. Tô sem tempo, vou pedir iFood. Tô sem tempo. E existe uma frase que eu levo para a vida. Se você não tem tempo para cuidar da saúde, você vai ter tempo para cuidar da doença. E eu prefiro cuidar da saúde, para manter minha saúde em dia, do que eu ter que tirar tempo forçado para cuidar da doença. Então, tem que ter esse cuidado. Atividade física. Eu escutei muito, e eu tinha uma crença limitante muito grande, que não vai para academia. Menina, você vai jogar dinheiro fora. Em vez de você gastar seu dinheiro com outra coisa, você vai ficar pegando peso. Você vai pagar caro por uma coisa. Hoje eu entendo que não é pegar peso. Não é futilidade. É algo que é necessário. Por que antigamente não tinha isso? Porque o trabalho de antigamente era manual. Era com a mão, era pegando peso, era subindo ladeira, era roçando, era capinando. Hoje não. Hoje nosso trabalho é mais sentado na frente do computador, na frente do celular, ou dando aula, mesmo em pouco tempo. Então, a gente precisa entender isso, que hoje nós vivemos em mundos diferentes. Automaticamente, nossa vida tem que ser diferente, nossa rotina tem que ser diferente. E a atividade física é necessário. Você precisa alongar todos os seus músculos para que ele funcione, senão você entreva. É igual a máquina, se você não lubrifica ela, ela vai pifar. Então, nós somos máquinas, precisamos estar lubrificados os nossos ossos para conseguir andar com qualidade, senão não vamos ficar entrevados. Outra coisa, tempo de qualidade com família. Olha, Cristina, você deveria ter vindo cedo. Vai ficar salvo, meu bem, você assiste. Mas da próxima vez, toda quinta-feira, 7 horas, não esqueça. E, concluindo, tempo de qualidade. Quando você senta 5 minutos para brincar com seu filho, equivale a meia hora, 1 hora de algo que você faz que você mais ama. Porque a energia que você passa para o seu filho, a energia que seu filho passa para você, é a melhor energia que um pai pode passar. Porque é a energia de amor, de conhecimento. Você está levando para ele memória fotográfica que provavelmente, quando ele estiver adulto,
que você for perguntar para ele assim, ó, quais são os melhores momentos que você já viveu na sua vida? Ou qual foi o melhor presente que você já ganhou? Ele não vai lembrar assim, ai meu Deus, agora sou eu. Estou tentando me ligar a hora dessa, dou conta. Tá vendo? Até o celular. Então, assim, ele não vai lembrar de presente físico que você deu, mas vai lembrar de momentos. Vai lembrar de tempo que brincou com você, ou de uma viagem que você fez com ele, mas vai lembrar de momentos, não de físico, não de presente, tá? Então, eu acho que por hoje tem que ser só, porque já deu, né? Até o celular já tá dando sinal aqui. Sim. Então, é muito importante frisar que todos esses tópicos que você falou aí, um exemplo, da mesma forma que você havia relatado antes, uma panela de pressão, né? O estresse é como se fosse uma panela de pressão dentro de nós, querendo, né? Nosso corpo querendo colocar para fora e precisa da válvula de escape. Então, da mesma forma que a panela de pressão tem uma válvula de escape para poder sair a pressão, é a mesma coisa que a gente precisa aplicar na nossa vida. Estresse vai ter. E aí, essas dinâmicas, né, o que a Cleide sugeriu, são a válvula de escape para liberar o estresse, mas é necessário fazer tempo, né, para isso. E só acrescentando que às vezes é importante ter conexões de qualidade, né, porque às vezes a pessoa falando, né, do burnout, que é estresse no trabalho. Só que aí, às vezes, a conexão da pessoa, até mesmo fora do trabalho, é com pessoas do trabalho, e aí até mesmo fora do trabalho, tá falando do trabalho, então é sempre só trabalho. Então é necessário você tentar se conectar com pessoas que não tem nada a ver com o que você faz, e não, provavelmente não vai vir, né, esse assunto de trabalho na conversa e que vai trazer, né, insights positivos para você, que vai trazer uma nova perspectiva só para distrair, né? E muita gente pensa, tô cansado, vou deitar, assistir TV, relaxar. E é necessário fazer o descanso ativo, que é o que a Cleide está sugerindo aí, que são ações que você decide fazer, porque muitas vezes quem nunca falou assim, tô cansado, vou sentar aqui e assistir TV, e levantou, tava cansado ainda, às vezes até mais cansado, falou assim, nossa, nem parece que eu descansei, né? Eu fiquei aqui horas assistindo TV e continuo cansado. Por isso que é muito importante aplicar essas dicas que foram ditas aqui, porque na verdade você só sentando, deitando no sofá, você não está liberando, né, o estresse. Só está lá, só assistindo, mas a pressão, né, que foi gerada, continua aí dentro. Então, quando você sai, pratica atividade física, faz dinâmicas, outras coisas para tirar o seu foco do estresse que você vivenciou, é como você estivesse liberando essa a válvulazinha, mas se você não faz isso, continua lá, a panela de pressão continua lá dentro. Então, por isso que é muito importante, não só falar assim, vou descansar, vou deitar aqui. É muito importante tentar fazer atividades diferentes. Sabe como que eu falo? Eu sempre coloco o seguinte, a panela de pressão tem a válvula de escape, né, que é o pino. Mas se você tira o pino ou coloca o pino para sair o ar, mas com a panela ligada, com o fogo ligado, não vai sair nunca. Vai sair o ar, mas está entrando fogo. Está saindo o ar, mas está entrando fogo. É a mesma coisa de quem está assistindo televisão com o celular ou quem está deitado na cama assistindo o celular. Estou descansando. Não está descansando. Você está tirando a válvula de escape, mas está colocando fogo ali debaixo. Vai adiantar o quê? Vai continuar a mesma coisa. E aí você vai demorar horas e horas sem entender que não vai sair. O cansaço vai permanecer a mesma coisa. Sim. Já deu nossa hora, né? Então, vamos dar tchau para semana que vem, ficar com gostinho a mais. Nós vamos ainda ver qual tema nós vamos falar semana que vem, quinta-feira. Vamos postar, vocês nos acompanham. Passe para outras pessoas essa live. Assim como nós, aqui eu e a Dani, tiramos esse tempo de qualidade para passar para vocês conhecimento, passam também, sejam voluntários, passem para outras pessoas
Porque assim vamos ser uma cadeinha, vamos passando, vamos virar uma rede enorme e daqui a pouco tá levando para o Brasil e para o mundo todo, tá bom? Até a semana que vem, fique com Deus, passe para mais pessoas, chame mais amigos, mais colegas para assistirem, para que sejam abençoados também. E quinta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui. Boa noite a todos, Deus abençoe, fiquem com Deus. Obrigada pela participação e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau. Gente, com Deus. Tchau, Dani. Obrigada. Tchau. Eu que agradeço.